Continuamos juntos aqui no programa Viver é Melhor pela Boa Vontade TV. Nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Rosseto e Souza Nami, fisioterapeuta, sobre como nós devemos fazer e ajudar um paciente pós-AVC, acidente vascular cerebral. As pessoas que sofrem este problema e que continuam levando a sua vida, continuam tendo que enfrentar esses desafios e conviver com algumas mudanças na sua saúde. A gente continua aqui conversando com o nosso entrevistado sobre essas pessoas. No bloco anterior, o senhor falava sobre como é feito o tratamento, as linhas de exercícios diferentes. O senhor falava que algumas são feitas em casa, outras na clínica. O que diferencia? Qual é o melhor? Em casa ou na clínica? Então, tudo tem o seu tempo, né? Essa avaliação, como eu disse anteriormente, ela começa dentro do hospital, né? O próprio fisioterapeuta que trabalha no hospital, que avalia esse paciente dentro do hospital, em conversa com o médico que está conduzindo o caso e com a família do paciente, vai avaliar a necessidade ou não do atendimento domiciliar. Alguns pacientes chegam a sair do hospital em condições para ir para uma clínica de credenciamento dele ou uma clínica que ele escolha de forma particular. Tá? Em alguns casos, o paciente não tem condição para isso. Então, é aquele paciente mais instável, aquele paciente que não consegue sair da cama, aquele paciente que tem algum problema respiratório, que é dependente de algum tipo de aparelho ou do oxigênio, e ele não tem condição de se deslocar para uma clínica. Né? E, obviamente, aquela situação do paciente que não tem poder econômico, não tem condição financeira de ir para uma clínica. Isso é avaliado inclusive pelo profissional também como parte da situação. E, geralmente, quando o paciente ele já tem, depois de começa o tratamento em casa, né, que ele já tem condição de sentar numa cadeira de rodas, que seja, de se colocar dentro de um carro ou de uma van, que seja, e se deslocar para uma clínica, a gente orienta um segundo passo. Né? Então, o primeiro passo é em casa, para que ele melhore, estabilize e ganhe um pouco de força, não só muscular, mas a força de tronco para poder ficar sentado. E uma vez tendo essa resposta, a gente passa para um segundo momento, que às vezes é difícil para a família, porque algumas famílias são resistentes em perder o atendimento domiciliar. Né? Porque é muito cômodo, é muito gratificante você ver o exercício em casa, você receber a visita do profissional, você ter a segurança daquele profissional na sua casa. É um conforto. É um conforto e às vezes a família acaba ficando resistente, mas não entende que o tratamento tem esse segundo passo. E é importante por quê? Porque numa clínica o paciente pode ter outros recursos que em casa não tem. Então, às vezes, um aparelho, uma barra paralela, que às vezes a gente não tem em casa, às vezes uma condição de se colocar o paciente em pé numa prancha, que a gente chama de prancha ortostática, que você consegue fixar o paciente numa espécie de maca, e essa maca é inclinada e ele consegue treinar o ortostatismo, que a gente fala, que é ficar em pé. Né? Essas coisas às vezes não tem em casa e é um segundo passo para a melhora do paciente. E eu digo até mais, o que eu enfatizo muito para as famílias, né? É preciso que haja a possibilidade de fazer o atendimento em casa, mas a clínica é importante não só pelos recursos, mas o estímulo auditivo e visual desse paciente é importante. O psicológico dele muda muito. Por quê? Porque ele vai começar a sair de casa, ele vai ver pacientes, pessoas que também tiveram um problema parecido com o dele, que reagiram, que fizeram o exercício, que melhoraram, que estão reagindo, que estão conseguindo algumas coisas que antes não conseguiam. E, acima de tudo, ele vai se sentir também participativo. Ele não vai se sentir excluído do mundo. Vivo, acima de tudo vivo, porque ele tá óbvio, novamente se interagindo com a sociedade, participando, podendo sair de casa, podendo viver uma vida fora de casa, que é o mais importante. E com que frequência esses exercícios são feitos? Todos os dias? Isso varia muito, né? A gente acaba classificando a fisioterapia de acordo com essa avaliação. Às vezes é feita de forma diária, quando a gente vê uma resposta rápida do paciente. Então, é aquele paciente, de acordo com a patologia, o que aconteceu, a lesão que ele teve. Se for um AVC transitório, que a gente sabe que vai ter uma resposta rápida, a gente otimiza, intensifica esse exercício para poder existir uma melhora mais rápida. Se é um paciente que ele já tem um AVC há muitos anos, já tem uma deformidade instalada, a gente já sabe que ele não vai evoluir muito, é mais um tratamento de manutenção, não há necessidade de fazer fisiodiária.
a gente faz o que a gente chama do tratamento de manutenção, às vezes 3, às vezes 2 vezes por semana, para poder manter um certo estímulo e, obviamente, manter uma orientação à família. No caso da família e da casa desse paciente, há alguma alteração que seja necessária? Por exemplo, a família tem que mudar a disposição dos móveis, tem que reservar um espaço exclusivo para aquele paciente? Que tipo de orientação a família recebe? A gente começa pensando em onde o paciente vai ficar, né? Às vezes a gente se esbarra com casas que têm 2 andares, 3 andares, ou casas que têm escada de difícil acesso. A gente já orienta a família a manter o paciente sempre num acesso mais fácil, inclusive numa situação de intercorrência, numa situação de urgência ou de emergência que esse paciente possa piorar, um acesso mais fácil para uma maca, numa chegada numa ambulância, ele poder ser atendido, né? Fora isso, a gente sempre tenta trabalhar com a situação da locomoção, da transferência desse paciente, tanto para a sala como para um banho, as portas. Hoje a gente acaba tendo problema, os imóveis novos, o batente da porta é muito estreito. E principalmente do banheiro, porque o pessoal acaba priorizando a redução do espaço. E aí a gente tem problema, por quê? Porque as cadeiras de rodas, tanto a cadeira normal como a tal da cadeira higiênica, que é feita não só para a higiene, mas para o banho, ela não passa na porta que dá para o banheiro. E às vezes a gente tem que trabalhar com isso. A família, às vezes, antes de tirar o paciente do hospital, tem que fazer adaptação, tem que chamar pedreiro, tem que fazer toda uma adaptação no banheiro, também o box, retirar o box, quer dizer, tudo isso é importante, essa adaptação, esse posicionamento do paciente. Obviamente isso acaba um pouco, por isso que é importante, a gente sempre conversa com a família, desestrutura um pouco a família, que a família perde em casa, o paciente perde vamos dizer assim, a família perde a privacidade, ela tem que ter às vezes sempre um profissional presente, ou muda a estrutura da casa, às vezes muda toda aquela, vamos dizer assim, a vivência familiar. E isso também é difícil. Alguém da família tem que assumir a responsabilidade de acompanhar sempre esse paciente, ou os revezamentos que são muito frequentes nas famílias, os custos. Os custos, que é muito importante, medicação, material, manutenção dessa casa. O próprio paciente, a relação com o paciente é muito difícil, porque às vezes o paciente ele tem esse comprometimento psicológico, como eu falei, às vezes ele entra em depressão pelo quadro dele, pelo que está acontecendo, e aí ele não quer tomar banho, ele não quer se locomover, ele não quer sentar na cadeira, e às vezes é importante a gente trabalhar com isso. A sociabilização do paciente é fundamental. Fundamental, porque se pensa em fisioterapia, só se pensa na parte física. Vamos fazer o exercício. Mas a sociabilização é fundamental no sentido de estimular esse paciente a ter um objetivo. Porque o exercício, às vezes, é metódico, é chato, ele é rotineiro e isso ninguém gosta. Então, ele tem que traçar um objetivo. Eu quero voltar a passear com meu filho, eu quero voltar a passear com minha família. Brincar com os meus netos. Brincar com meus netos, eu quero ir para o jardim, eu quero ficar sentado o dia inteiro. Isso estimula, isso traz, a gente traça esse objetivo e a gente estimula o paciente nesse objetivo. Para que ele possa levar o exercício, que às vezes é rotineiro, é cansativo, é desgastante, possa levar o paciente a chegar no objetivo que ele quer. E aí que a gente percebe que num tratamento desse, numa situação dessa, não basta apenas o acesso ao medicamento, o acesso à fisioterapia, mas precisa de muito amor. Amor pelo paciente, do paciente ter amor por sua vida, para que ele continue dando sentido. O tratamento pode ser chato, mas é importante, porque ele quer continuar vivendo. É aí que exige, então, esse preparo, esse fortalecimento da família nesse objetivo. Eu sempre digo para a família o seguinte, a família tem que ter a paciência de lidar com aquele paciente que, como você mesmo disse, às vezes era o gestor da família e ele fica agressivo, às vezes não por um problema neurológico, mas pela situação, ele fica agressivo, deprimido por vezes. Então a família tem que ter paciência, tem que ter o estímulo, a observação de ver se o paciente ele está sempre sendo bem atendido, se ele está reagindo bem, se ele não piora, porque a gente tem casos de paciente que a gente só pensa na melhora em casa, ele pode piorar em casa. A história que eu falei do AVC hemorrágico, o AVC hemorrágico, na maioria das vezes, é por hipertensão arterial. Esse paciente, se ele é hipertenso, ele vai continuar hipertenso. Então, o que acontece? Ele pode ter um outro AVC por um outro caso de pico de pressão arterial e a família tem que estar preocupada em controlar essa pressão. É aquilo que a gente conversou sobre as causas da lesão. A gente sabe da causa, a gente tem que controlar essa causa. Então, a família tem que estar sempre preparada para isso, para controlar o paciente, para observar, e o amor é fundamental. O carinho, que o paciente ele tem que se sentir querido
para ele poder reagir, né? É realmente um desafio para todos, não apenas para o paciente, mas para toda a família. Por isso que a gente respeita muito as pessoas que enfrentam esse desafio. E agora nós agradecemos ao nosso convidado por compartilhar com a gente essas experiências. Conversamos com o Dr. Ricardo Rosseto e Souza Anami, fisioterapeuta. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de agradecer o convite e quem quiser saber mais sobre a fisioterapia domiciliar e os tratamentos, nosso site é www.homefisio.com.br. A gente tem outros temas lá também, além da parte do AVC, que eu acho importante. E, obviamente, nós temos o contato lá. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Informação de qualidade também é caminho para uma saúde melhor. A gente sempre fala isso aqui no nosso programa. E é por isso que a gente agradece a você, amigo telespectador, que está junto com a gente aqui, analisando este tema, refletindo sobre isso aqui no nosso programa. Vamos agora para o intervalo e voltamos já já.